Caríssimas irmãs e irmãos, nossos votos de muita paz. É uma grande alegria nosso encontro semanal. Hoje nós vamos ao capítulo 55 e o título é Suportemos. Mas antes, eu os convido para uma breve reflexão. Fechemos os olhos, se assim o desejar. Elevemos o nosso pensamento às alturas infinitas e podemos dizer, Pai, de amor e de misericórdia. Nós te louvamos e te bendizemos, porque apesar de todos os infortúnios que a terra passa, temos nós a oportunidade de colaborar com um mundo melhor. Fortaleça os nossos corações, o nosso caminhar, o nosso dia a dia. Não estamos pedindo para tirar as pedras do nosso caminho, mas para que nós tenhamos oportunidade para saber como tirar, como remover, ou se podemos contornar. Auxilia-nos, Senhor, a dádiva do perdão, da paciência, da tolerância e do entendimento. Te louvamos e te bendizemos hoje e sempre, que assim seja. Nós vamos fazer então a leitura. Iniciamos, como sempre, com a frase do Evangelho do Novo Testamento. Essa é de Tiago, capítulo 1, versículo 4. E ele diz: tenha a paciência, a sua obra perfeita. Emmanuel, diante desta frase, nos exorta o seguinte: detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida, através de 1000 modos. Muita gente, talvez, entifitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve contigo paciência e conferiu-te o devotamento materno, que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos de psicologia, em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização. Mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E na paciência do Senhor, cada dia permite generosa que tales plantas inermes, que te assenhoreis do suor e do sangue dos animais, que te apropries das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes, para que te alimentes e mediques, restaures e instruas. Lembra-te dessa paciência perfeita, que te beneficia e cultiva paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento, e quantos te caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. Mas, para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes,
é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que ajuda. E diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Então, essas foram as exortações do nosso irmão querido Emmanuel. E nós agora vamos então discorrer e trocarmos ideia. Eu aqui, você quando me ouvir, pode fazer as suas próprias explanações mentais, ou pode até nos escrever alguma coisa. Mas o que nós temos aqui são lições para a paciência. Existem muitas virtudes maravilhosas, que nos sentimos um pouco, já estamos delineando, mesmo que de leve, o seu conhecimento e o seu parecer, o seu experienciar diante da vida. Mas a paciência é algo que nos toma muito tempo e muita preocupação. A paciência é algo em que nós temos que termos para conosco a compaixão do aprendizado, do entendimento. E no fim de tudo, desse estudo que levou esses 55, suportemos, me tirou mais tempo para estudar do que outros, porque a gente fala para a gente mesmo, não é? Cada um que fala alguma coisa no sentido de relembrar fatos, de palestrar ou de trocar ideias, nós estamos falando em primeiro lugar para nós. Essa é uma grande verdade. Então, se nós formos estudarmos aqui por parágrafos, quando ele diz que diante de um minuto de torvelinho, ou seja, esse redemoinho das preocupações diárias que nós temos, todos os dias, né? Nós não reparamos no equilíbrio da paciência divina. Mas Deus tem uma paciência para conosco. Deus é o amor. Deus é a pureza. Deus é aquele que nos aguarda todo o tempo do mundo, para que nós saiamos um dia desta terra banhados de luz, onde nós sejamos verdadeiramente aquele que faz a diferença para uma grande parte da humanidade. Aquele que se transforma, aquele que descobriu Deus dentro do seu próprio coração. E quando teve esta descoberta, esta experiência, até mística, do amor de Deus, ele modifica-se, ele transforma-se completamente. Mas tudo, meus irmãos e amigos, é uma questão de evolução. Nós não podemos e não deveríamos exigir isso de nós de uma hora para outra, porque nós vamos sobrecarregar os nossos sentimentos, as nossas emoções, e vamos ficar tristes e deprimidos conosco. Porque poderemos até chegar a bater no peito, como antigamente, e dizer, é minha culpa, é minha culpa, é minha máxima culpa. E não devemos carregar as culpas, mas o desejo sincero da evolução, o reconhecimento do amor, que nós precisamos e devemos verdadeiramente mudar. Isso é o que importa. A impaciência, ela nasce conosco, ela vem conosco,
para o buril de quantas e outras imperfeições, muitas outras imperfeições. Então, muita gente, ele diz, talvez interfitando na ternura do recém-nascido, duvidasse da tua capacidade de sobreviver. Quer dizer, é possível que nós, ao nascermos, tivéssemos problemas graves e muitos achassem que nós não iríamos vingar, como você fala. Não iríamos dar frutos, não iríamos crescer, nos desenvolver. Mas, ele diz, mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno e daqueles que nos cercavam, principalmente a mãe, o pai, ou talvez, no caso, quando necessário, assistência médica e tantas outras. E isso denota a paciência de Deus para conosco. Ele fala também sobre aqueles que estudam a psicologia, né? E anotando as intempestividades infantis, provavelmente desconfiaram da possibilidade de alfabetização. Mas Deus teve conosco a paciência, concedeu-nos mestres, professores, desde a mais tenra idade, né? Para aqueles que foram ou que vão à aula já desde cedo, como os nossos netos, né? Nós já somos de uma outra geração. Era uma idade X que não éramos tão novinhos assim, como são os nossos netos hoje. Né? Mas nós temos pessoas abnegadas, pessoas amadas e queridas e que têm para com os nossos, para com os meus e os seus, muita paciência. Não é verdade? Ah, mas eles estão recebendo, é a profissão deles, tudo bem, é justo. Mas ter a paciência é algo que sai de dentro de você. É algo nobre. E tem pessoas, nesse sentido, maravilhosos. Fazem um trabalho extraordinário. Então, da onde que vem a paciência divina para conosco? E no outro parágrafo, ele fala também da paciência do Senhor, que cada dia permite que nós tenhamos alimentos através dos animais, como ele diz aqui, né? Das forças da natureza, né? Que te valhas indiscriminadamente, muitas vezes no concurso dos semelhantes, para que nós nos alimentemos e mediquemos, para que nós nos restauremos a saúde e possamos nos instruir, viver na terra, seguir adiante, de acordo com os costumes da terra em que nós estamos habitando. Então, tudo que nós temos, por exemplo, na nossa mesa, na nossa medicação, remédios cada vez mais sofisticados, tudo tem uma razão. Nada se perde ao olhar divino. Então, como diz Tiago, tenha a paciência a sua obra perfeita. Tenhamos a paciência. Deus é perfeição. Deus é perfeito e nos ensina também a perfeição através do mensageiro celeste que é Jesus. Nós temos essas oportunidades. Quando ele diz aqui, ó, e a paciência do Senhor cada dia permite generosa que tales plantas inermes, ou seja, que destruas plantas inermes, indefesas, que nós venhamos a destruir, para que essas plantas, esses animais, nos sirvam de alimento, essas plantas nos sirvam de medicamento, para auxiliar o nosso desenvolvimento físico aqui no planeta Terra. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. Quando meus olhos pararam nesta frase, eu pensei muito.
revi muitas coisas. Porque há assuntos que são lógicos, que são básicos, não há o porquê esperar uma resposta ou algo assim. Mas eu pensei, por que esta cobrança, muitas vezes, de alguém, se Deus tem uma imensa paciência conosco, de coisas que nós sequer hoje temos em nossa memória, sequer lembramos hoje. Então, por que nós vamos exigir, digamos assim, do outro aquela ligeireza, aquela tomada de decisão, porque nós queremos tudo para aqui, para o agora. Os meios de comunicação, as mídias, os aparelhos de celulares em nossas mãos, ou qualquer outro tipo, tudo é muito rápido, tudo otimiza de uma forma que muitas vezes o cérebro não acompanha. E nós queremos que a vivo e a cores, o companheiro, a companheira, os filhos, as filhas, os amigos, ou seja, quem for, também haja da mesma forma. Mas não é assim. Cada um de nós está no seu tempo, no seu desenvolvimento. Mas quem sou eu para exigir esta paciência? Se Deus tem tanta paciência comigo, quem sou eu para exigir que o outro seja de uma forma diferente? Se eu cometo erros gravíssimos para a minha evolução, não é mesmo? Por que será que nós agimos assim? Porque nós não pensamos muito. Nós não pensamos. Nós oramos, fazemos os nossos trabalhos, desenvolvemos, entre aspas, a nossa caridade, queremos a prática do bem, do belo, estendemos nossos braços, abrimos nossas mãos. Mas, às vezes, somos muito impacientes, muito intolerantes. Fiquei pensando se isso não é também uma falta de humildade. E um tantinho de orgulho de nossa parte, de mando, e de tantas outras coisas que poderíamos juntar num assunto só, mas iríamos nos alongar. E aqui ele diz, o companheiro cuja aspereza te ofende, o aprendiz cuja incipiência te irrita, são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniam, apedrejam, não se preocupe, são pessoas doentes que te pedem simpatia e consolo. Infelizmente, ainda há nos lares, pessoas que maltratam as outras com palavras, que ofendem com palavras chulas até, palavras de baixo calão. Parece que são tomados por uma força naquele momento e dizem a seus companheiros de jornada dentro de casa palavras inadequadas. O que fazer numa situação assim? Acredito que nessa situação nós devemos pensar, são doentes. Doentes que através desse jeito de comunicação nos pedem simpatia e consolo, nos pedem entendimento e perdão. Isso é muito importante, porque infelizmente ainda tem muitas pessoas, não só masculinos, mas femininos, nossos irmãos, nossas irmãs, que têm o hábito, em determinados momentos nos lares, de achar uns adjetivos muito chulos para os seus companheiros. Por isso que a espiritualidade sempre nos orienta ao limpar a nossa casa, espiritualmente falando,
mentalizar suas paredes sempre limpas, perfumadas, para que as paredes sejam limpas das impregnações de palavras chulas, desagradáveis, que não deveriam, na verdade, estarem mais no nosso vocabulário. Nós começamos com 1, 2 palavras corriqueiras no dia a dia, e aí vamos, né? Vamos indo para as palavras maiores, as palavras que ficam reverberando em nossa mente. Tínhamos um vizinho por alguns anos e nos perturbou, nos ensinou muito durante a estadia, porque ao final eles se mudaram, venderam a casa, e nos trouxe assim tanto incômodo que tínhamos até o ensejo de sairmos de onde estávamos, devido àquilo. Eu nunca vi um jovem que era tão simpático na rua, lá fora, e dentro da sua casa ele se transformava. Mas se transformava de um jeito que era uma coisa incrível. Víamos sempre, sentíamos, né, com um envolvimento espiritual, com um sofrimento, e o moço pedia socorro. E o moço, nos seus 1,80 m, passando do 1,80 m, um homem feito. E ele, eu não sei onde ele arrumava tantas palavras chulas para falar. E vocês sabem que aquilo reverberava dentro da mente da gente durante o dia. À noite, para ir dormir, nós tínhamos que limpar aquilo ali. Fazer um trabalho mental para fazer aquela limpeza e para limpar. E até que eu comecei e pedi ao esposo também que nós, vez por outra, orássemos por eles e naqueles momentos emitíssemos pensamentos de luz, pensamentos de amor, pensamentos, né? Pedir socorro ao mundo espiritual para aquela família, para aquele jovem. É muito complicado. Então, nós pensemos assim, muitos nos ofendem, nos tratam de uma forma diferente e estranha e nos machucam, mas nós também assim fizemos com o outro, machucamos o outro, ferimos o outro, falamos com aspereza, dizemos palavras que depois nos arrependemos, essa que é a verdade, né? Então, quando uma pessoa, neste caso, dentro da nossa casa ou fora da nossa casa, age dessa maneira, eles são doentes. São para eles que Jesus veio. Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, vim para curar os doentes. O céu se regozija com um doente que acorda do que por 99 que estão sãos. Então, precisamos, nós que temos um pouquinho só de entendimento do mundo espiritual, do amor de Deus, da presença de Jesus na Terra, como nós precisamos nos antenar e nos preocuparmos com isso. O vizinho é nosso irmão, poderia ser nosso filho, poderia ser nosso companheiro. Continuando, mas ele fala aqui, que para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. Isso, para mim, é algo assim definido. Isso é perfeito, porque se não tiver a tolerância, não vai ter a paciência. Nunca terá a paciência se não tivermos a tolerância de muitas coisas. Tem coisas que nós não gostamos, que nós não suportamos. Tem coisas que nós, às vezes, toleramos. Mas toleramos com argumentos que ferem, que machucam, né? Que às vezes até arrasam a outra pessoa. Esta tolerância é uma tolerância construtiva. É uma tolerância harmônica. É uma tolerância cristã.
Eu fico analisando, sabe, irmãs e irmãos, fico analisando quanto nós deveremos modificar-nos. Que bela é esta lei da reencarnação, que permite isso para nós. Porque seria muita soberba e ignorância de nossa parte acharmos que viver 70, 80, 90, 100 anos nos vai fazer com que voltamos para o mundo dos espíritos aquilatados no perfeito amor, em todas as virtudes. Não, não é assim. É preciso peregrinar e peregrinar muito. São milênios e milênios para a nossa evolução. Mas nós iniciamos um trabalho. Conhecemos uma nova técnica de amar. Conhecemos alguém a quem merece ser amado. Alguém que deu a sua vida por nós. Perguntaram a Chico Xavier: Chico, você poderia me dizer por que Jesus, que tudo podia, se permitiu ao madeiro, à cruz, ao sofrimento, à espada? E ele disse: olha, meu filho, pensei nisso muito tempo, até que perguntei isso para Emmanuel. E o que foi que ele respondeu? Ele respondeu que Jesus queria experienciar tudo aquilo que os seus irmãos na Terra já passaram e iriam passar. Então vejam que amor. Que amor. Fazer a entrega do seu próprio ser para experienciar a nossa dor. A dor dos seus irmãos tão pequeninos e tão atrasados ainda. Então, para que nós possamos colaborar e compreender, harmonizar, reconfortar, é necessário que a tolerância seja construtiva e nos acalente os passos e daqueles que conosco convivem. Ele fala também que, diante dos ataques de toda a ordem, devemos cultivar a paciência que esquece. E ele disse: escuda-te, pois, na paciência, proteja-te, pois, na paciência, para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Fico pensando nesse amor que Deus tem para conosco. E nesse entendimento que Jesus nos trouxe do amor e que os espíritos, através de Allan Kardec, nos ofereceram a esta compreensão, ao estudo da doutrina espírita. Então, é perfeito, né? Esta paciência para conosco. E imagine Deus nos aguardando milênios e milênios e milênios, para que possamos retornar como um filho dileto, volta à casa do Pai. Somos o filho pródigo, cada um de nós. Estragamos a nossa herança, destruímos o que nos foi ofertado e hoje estamos buscando resgatar-nos. Queridos, esse é o encontro com as palavras de vida eterna desta semana. Tenham paciência comigo. E juntos faremos um trabalho a cada dia melhor. Agradecemos muito a companhia. Se você achar que foi bom para você, pode ser bom ouvir, pelo menos, para um amigo, para uma amiga, que estejam em momentos de problemas
emocionais ou espirituais que estejam necessitando de uma palavra amiga. Nós vamos encerrar, então, com umas palavras de força para nós mesmos. Porque muitas vezes nós é que não temos paciência para conosco. Nós temos que pensar nisso. Falamos muito aqui da paciência para com o outro. Aquele que mora conosco, com nossos vizinhos, com nossos amigos, nossos colegas profissionais. Só que muitas vezes nós não temos paciência para conosco. Então, faremos uma prece a respeito disso. Muito obrigada. Que esses momentos reflitam no seu coração, no seu lar, naqueles que convivem com você, muita cura e muita paz. Nós sabemos que em determinado momento tudo vai passar. Isso também vai passar, com toda certeza. Fechemos os olhos, se acharmos melhor, para introspectarmos a oração. Inspire profundamente, vamos fazer uma inspiração profunda e mentalizar. Sou filho de Deus vivo. Tenho em meu íntimo o poder criador do Cristo. Ele se irradia através de mim, a abençoar todas as pessoas com quem entro em contato. Ele é a minha vida, a minha força, a minha coragem, a minha paciência, a minha paz, a minha serenidade, o meu poder, a minha sabedoria, o meu entendimento, a minha alegria, a minha inspiração e o meu suprimento abundante. A esse grande poder confio todos os meus problemas, sabendo que serão resolvidos em amor e em justiça, e que para mim serão dadas as melhores orientações possíveis para levar adiante com tolerância, com paciência, com respeito, essas oportunidades que Deus favorece a cada um de nós. Inspiremos profundamente. Muito obrigada a todos e até breve.